Amém. Vamos lá. Versículo 1 diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele e a palavra estavam no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém, Senhor. Para muitos aqui é o primeiro capítulo da Bíblia, né? Que está antes, né? Mateus começa a contar de Abraão, João começa logo antes da formação do mundo, antes do princípio do mundo, né? No versículo 1 fala, né? No princípio ela era a palavra, era o verbo, né? E o verbo, a palavra, estava com Deus e a palavra era Deus. Não era um Deus, era Deus. Essa palavra, né? Esse verbo significa logos do grego, né? O logos significa, gente, o porquê de tudo. Os gregos queriam saber o porquê das coisas. E esse termo, né, o princípio, né, a palavra, o logos, significa o porquê das coisas, o porquê de todas as coisas, ou seja, a explicação de tudo que há. É como se toda que pudesse existir de sabedoria se resumia nele. E ele faz uma referência nesse versículo 1 a Gênesis 1, no princípio. No princípio Deus fez o céu e terra. No princípio ele é a palavra estava com Deus. Né? Então, esse logos, né, que é o termo usado para o porquê das coisas, por exemplo, o porquê da vida, né? O porquê da vida, ou seja, o estudo da vida, é bio mais logos. O porquê da mente, o porquê das coisas da mente, psico mais logos, né? São psicologia, então biologia mais logos, né? Bio mais logos, biologia. Então esse logos é a ciência, ou o que está por trás, ou o porquê do que está por trás das coisas, que faz as coisas acontecerem. Então João apresenta Jesus como o verdadeiro logos, ou seja, o logos do logos, ou seja, o porquê do porquê, a explicação por detrás de todas as explicações, a origem de tudo. Então João apresenta Jesus como uma verdade encarnada por detrás de todo o conhecimento que há. Então Jesus como logos, a palavra, né? Ele é a verdade por trás de todo o conhecimento que há, que existe ou que venha a ser descoberto. Esse logos no Antigo Testamento era Jesus na expressão de criador de Deus, de criadora de Deus, ou seja, Deus criou todas as coisas através dele, desse logos, dessa palavra, desse verbo. E no Novo Testamento, Jesus é encarnado, ou seja, Deus está em ação, Deus está em nosso meio, é o verbo eterno. Então, João apresenta Jesus como uma verdade. É interessante João falando que ele apresenta Jesus como se fosse uma verdade, não uma verdade como se fosse um fato, um simples fato, um simples verdade qualquer como nós conhecemos, mas uma verdade viva, uma verdade que tem coração, que tem corpo, que tem sentimentos, que tem planos. Então, a verdade apresentada por João, que é Jesus Cristo, apresenta esse logos, essa verdade viva, uma verdade realmente viva, não é uma verdade apenas de um fato. Não é à toa que João ele se prende muito à questão do porquê Jesus ter feito as coisas. Enquanto Mateus e os outros narravam os fatos do que lá aconteceu, João mostra por trás daquilo. Por que Jesus teve que fazer aquilo? Por que aconteceu aquilo?
No versículo 2, pode deixar aberto no 2. Está no 14, né? Deixa aberto no 2, por favor. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então, João deixa claro que essa palavra, né, significa o verbo eterno. Ele, a palavra, ou ele, o verbo, né, o verbo eterno, ou seja, a sabedoria, são as mesmas pessoas. Ele coloca a palavra, o verbo eterno, o criador de tudo, a sabedoria, como se fosse tudo, como se fosse, não, é tudo um único ser, tudo uma única pessoa, que é o Senhor Jesus. No versículo 3, ele diz, a palavra de Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Sem o Senhor nada do que existe teria sido feito. Essa palavra através, quer dizer através de, né, do grego dia, ou seja, é uma palavra que indica criação do nada, através dele, ou seja, criou através do nada. Por exemplo, está muito em alto na mídia, né? Buscar a forma de dizer que o universo foi criado por nada, que o nada gerou o acaso, gerou a perfeição. Olha que interessante. Onde já se viu o acaso gerar a perfeição? Ou seja, o tumulto, algo desordenado, gerar algo ordenado. Onde já se viu uma mente não inteligível, gerar a mente inteligível. Onde já se viu a não vida, gerar vida. A gente gosta de comparar, né, com aquele na área da serra, como se fossem dois caminhões na área da serra, um descendo com farinha, outro descendo com outras substâncias, os dois se batem e o resultado final é um bolo confeitado, pronto para a festa. Não tem como. Então, é como se dissesse o seguinte, para ser ateu hoje tem que ter mais fé do que nós, para acreditar que realmente o nada gerou a perfeição, a não vida gerou a vida. Só uma mente inteligível consegue descobrir, entender outra mente inteligível. Consegue fazer as descobertas que já foi feita por outra mente inteligível. E assim foi o Senhor. Criou tudo a partir do absoluto nada. Tá? Então, quando ele fala, né, fez-se, né, não admite qualquer possibilidade ou de dualismo, ou seja, não existe possibilidade, como acontece na mídia atual, de dizer que houve um dualismo no início. No início já houve no princípio o bem e o mal, já houve uma ciência chamada dualismo. Não existe isso, que de fato era só o Senhor. No versículo 4 fala, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, ou a luz da humanidade. Então Deus é o criador da palavra, é o agente ativo, né? Jesus é o Deus criador. Luz dos homens, porque faz uma referência. Quem te lembra de luz? Lembra de quê? Lembra de um caminho fácil? Lembra de um caminho fácil ser visto ou difícil ser visto? Mais fácil ser visto. Quem anda num caminho que está difícil de ser visto? É mais fácil tropeçar. Quantas vezes você tropeçou? A gente gosta de dizer aqui no interior, você arrancou a cabecinha do dedo, né? Arrancou a unha. Quantas vezes você bateu a cabeça nos seus erros da vida? Porque você não estava guiado pela verdadeira luz, que é o Senhor. Então, às vezes nós queremos ser guiados pela nossa própria luz, pelo nosso próprio entendimento. A palavra de Deus fala que aquele que não é guiado pela luz é como se estivesse um breu sobre seus olhos. E a gente de fato vê isso. Muitas vezes queremos levar a palavra, a pessoa parece que tem realmente, igual dizer, como se fosse um véu sobre os olhos, não consegue enxergar, ele não vê como a gente vê, não tem o discernimento. Então, quando estamos em trevas, tropeçamos. Quantas vezes você tropeçou? Quantas vezes você pensou, porque eu insisto dessa forma e insisto e continua dando errado? Eu não sei você, eu já insisti muito. É do meu jeito, é dessa forma aqui. Aí você bate a cabeça e tropeça, continua. É dessa forma aqui. Mas a partir do momento que nós conhecemos a luz verdadeira, que é o Senhor Jesus, Ele aponta o caminho. Ele aponta o caminho de acordo com sua palavra. Então pergunta, quantas vezes você já tropeçou e bateu a cabeça por insistir em pensar que está sendo guiado pela luz certa, pela sua própria luz? Algumas vezes, né? No 5 fala que a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Quem já acendeu uma vela num quarto bem escuro? Faltou energia, aí você acendeu aquela vela no quarto bem escuro. O que acontece na hora que você acende a vela? Já clareia, né?
por mais fraquinha que seja aquela vela, já clareia. Aí quando volta a energia, você liga a luz. O que acontece com a escuridão na hora que liga a luz? Ela some aos pouquinhos, como se a luz fosse brigando com ela, empurrando lentamente, ou rapidamente some. Porque nossa vida, nossa caminhada cristã, nós sentimos muitas vezes como se fosse a nossa batalha interna. A gente pensa que a batalha do Senhor também é assim, como se houvesse de fato uma batalha entre o bem e o mal, de certa forma que a luz é resistida pela escuridão, como se a luz vai expandindo aos poucos, a escuridão como se fosse uma barreira segurando, não deixando acontecer. Mas na verdade, o que é a escuridão? O que é as trevas? É apenas a ausência de luz. Na hora que você liga, naturalmente já some toda e qualquer escuridão. Então não existe essa batalha do Senhor, né, que é a luz, contra a escuridão dessa forma, como nós pensamos. É de fato realmente assim. Então a escuridão é apenas a ausência de luz. Então quando estamos na escuridão, porque nós estamos na ausência do Senhor, não é isso? Então essa guerra, né, entre a luz e as trevas, na verdade é apenas a ausência de luz. Como está essa luz em sua vida? Como está a luz do Senhor na sua vida? Como você tem buscado essa luz? Uma vez eu ouvi falando que a pessoa disse, eu me encho do Senhor, mas eu vou me esvaziando. Às vezes me encho no domingo, não importa, sei lá, terça-feira do PGM, quando já chega da quinta em diante, já está se sentindo vazio. Ele disse que se sentia igual uma peneira quando coloca água cheia de força, vai esvaziando, seca rápido. Como é que vamos uma peneira manter com água? Só existe um jeito, ela tem que estar mergulhada sempre. Se ela pega a água e daqui a pouco a água passa por ela, sai, tem que estar sempre mergulhada. Isso falou muito no meu coração da seguinte maneira, porque o mundo, nossa correria, faz com que nós dedicamos, às vezes, muito mais tempo para nós mesmos do que para as coisas de Deus. Nós estamos mais mergulhados em nós mesmos, nossos problemas, trabalhos, tarefas, tudo. E o mergulhar nas coisas de Deus se tornando cada vez mais, eu gosto de dizer, restrito, pequeno intervalo. Seu tempo de oração parece estar ficando cada vez menos. Seu tempo de leitura da palavra está cada vez mais resumido. Às vezes você vai ler a palavra, de repente chega um monte de notificação, chega alguém ligando, aparece de tudo naquele momento. Aí você dá logo aquela agonia na cabeça, aí atrapalha totalmente, você perde o fio da meada, né? Já começa a perder a essência de estar firme mantendo naquela palavra. Ou seja, cada vez mais a gente sente como se as trevas estivessem sufocando a gente, como se fosse, né, apertando, espremendo. Mas não é assim. As trevas é apenas a ausência de luz. Em João 12,35 diz: Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Em 1 João 2,8 fala: Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Então, irmãos, muitas vezes, se as trevas estão turvando sua visão, se está tendo uma visão não coerente com a palavra de Deus, devemos vigiar e tomar muito cuidado quanto a isso. E dos versículos 6 a 8 fala de João Batista, né? João Batista como testemunha do Senhor, testemunha da luz. Então João Batista preparou o caminho para o Senhor, assim como nós precisamos preparar o caminho para o Senhor. Então o texto fala, a partir do 6 e 7, que João foi testemunha dessa luz que é o Senhor. Quando a gente fala que é testemunha, qual a diferença de testemunha para advogado? O advogado, ele defende. E a testemunha? Ela testifica com o que viu e com o que viveu, com sua vida. Como é que está a sua vida de testemunho do Senhor? Você está de fato testemunhando como foi
a sua vida, como foi sua transformação que Cristo fez em sua vida. Então Cristo, o Senhor, Ele quer testemunhas. Tá? Se João fala, né, que Jesus é a verdadeira luz vinha ao mundo, se existe a verdadeira luz, porque logicamente existe uma luz que não é verdadeira. Ele fala, a luz verdadeira é o Senhor, a luz verdadeira é o Senhor Jesus. Interessante ele falar isso, porque na época haviam pessoas que a gente gosta de falar, né, que colocavam João Batista num pedestal que ele não era dele, que ele não queria. Colocavam Jesus num ponto que não era, João Batista que não era ele, que não era da vontade do Senhor. É por isso que ele fala, Jesus, o Senhor, Ele é a luz verdadeira, Ele é a luz ao qual nós devemos fixar o nosso olhar, e não em nenhum outro, tá? Em Marcos 16:15, fala o seguinte, Jesus, né? Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então, nós, como testemunhos de Cristo, testemunhos da luz, temos que proclamar até que Ele venha, não é isso? Temos que proclamar. Então, o Senhor quer testemunhas. O Senhor não quer estar querendo advogados, defensores, não. Ele não precisa disso. Ele quer testemunhas. Então, sua vida é o testemunho. O maior testemunho é a sua vida, sua entrega, seu caminhar. Tá? Interessante que é colocado aqui, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então, esse indo, no gerúndio, significa uma ação recorrente e constante que está acontecendo e não para. Então, indo é fazendo, vivendo. Então, onde você estiver indo, trabalhando, no seu ambiente social, na sua família, onde você já está inserido, você já está sendo, você tem que ser testemunha do Senhor. Então, é uma missão que já começou. A partir do momento que você renasceu para Cristo, sua missão já começou. Muita gente pergunta, qual é a minha missão? Não sei qual é a minha missão, não sei, eu não levo jeito, tal coisa. Sua missão já começou. Sua missão onde você está inserido. Tá? Você já está indo, já está cumprindo. É uma missão recorrente, está no presente momento acontecendo. Tá? Então no versículo 9 fala que a verdadeira luz, Jesus fala, versículo 9, a palavra é a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina a toda a humanidade. Então havia pessoas que se diziam devotas de João Batista. A gente conhece muito bem esse termo devoto, né? Vemos na sociedade que usa muito esse termo. Não, eu sou devoto de fulano. Então, naquele tempo já tinha devotos de João Batista, querendo colocar João Batista num pedestal que ele nem queria, nem era da vontade de Deus. Tá? Então, já havia uma denominação querendo transformar João Batista como se ele fosse a luz. Por isso que ele fala, a luz verdadeira é o Senhor. Eu não sou a luz verdadeira. Então, a testemunha apenas aponta para a luz, ou reflete, vamos dizer assim. As pessoas gostam de falar tipo o sol gera luz, a lua não tem luz própria, apenas reflete. Assim? No versículo 10, fala que a criação não reconheceu o Criador. Imagina, o Criador de todas as coisas, o Senhor, veio nos visitar, andou entre nós, viveu em carne humana, sofreu o que nós sofremos, passou fome, sede, abraçou, chorou, riu, sentiu o que nós sentimos. O Criador de tudo nos visitou e fala que não reconheceram. Quantas vezes nós não reconhecemos o Senhor em nossa vida? Ele nos visita, Ele faz algo em nossa vida e nós não reconhecemos que é o Senhor. Alguns dizem que esse texto é apenas para Israel, mas mostra no versículo 11, se for abrir no 11 aí, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esses que não receberam aqui é todas as eras, todos os lugares, todos, sem exceção. Nem todos o receberam. E continua até hoje. Estamos orando ali pela dificuldade, muitas vezes, de levar a palavra, de sermos realmente testemunho de Cristo, principalmente no meio da nossa família, que às vezes no meio da nossa família é o canto mais difícil, já percebeu? Às vezes é mais fácil no trabalho, sei lá, no ambiente qualquer dos amigos, outra coisa, mas quando chega no meio da família, é onde o embate é maior. Principalmente quando são filhos tentando levar o evangelho para os pais, ou para os avós. Eu tenho uma avó bem cabeça dura, gente, bem difícil.
Aí a gente fica tentando, eu fico tentando buscar oportunidades de levar a palavra para ela. E sempre que eu chego lá, eu sou o neto primogênito, sabe? Aí ela já conhece que eu vou tentar levar alguma coisa. Eu vou conversando normal, natural, conversa normal, como está, coisas da vida dela, e buscando uma brecha. A palavra de Deus fala que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Quando a gente não encontra o tempo oportuno, tem que ser fora do tempo oportuno. Então, é como diz o irmão Inácio, a gente chega logo, né, chutando balde mesmo. Então, nem sempre chega a oportunidade. Você esperou a primeira vez, não deu uma oportunidade boa, a segunda, já a terceira já dá uma agonia no juiz. Não dá para esperar mais não, tem que criar a oportunidade agora. Então, são pessoas que, como diz a palavra, a ausência da luz do Senhor é como se fosse realmente um véu sobre os olhos, não enxerga. É como se os ouvidos estivessem tampados. Você fala, entende outra coisa, você explica, exemplifica, você cansa de falar e aparece que você está falando em grego ou qualquer outra coisa. Não é fácil as batalhas que tiramos, principalmente com nossas famílias. Então, muitos falam, né, quando levamos a palavra, né, como fala no versículo 12, né, não receberam, né, então muitos falam, eu já recebi Jesus, eu já conheço Jesus. Às vezes, já vi a história de um jovem que estava pregando, né, missionário, estava levando a palavra, aí chegou para um senhor, aí o senhor olhou para ele assim, qual a tua idade, jovem? Ele falou, não, só tenho 17, 18 anos. Aí você perguntou se eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus muito mais tempo que você, eu sou tanta idade já, conheço há muito mais tempo que você. Aí que o jovem ficou sem saber o que dizer, né? Mas esse jovem tem que perguntar, né? Se realmente ele nasceu de novo, se realmente Cristo vive nele, o que é que mudou na vida dele depois que ele conheceu a Cristo? Se ele conhece a Cristo de verdade, houve transformação? Então dizer que conhece a Cristo, conhece a Deus, conhece Jesus. A gente gosta de falar que o próprio Satanás conhece. Tem certeza e convicção. Então a gente vai levar a palavra muitas vezes, eu já conheço sobre Deus, não precisa falar não. Sei muito sobre Deus, não precisa falar. Mas houve um novo nascimento, né? Houve de fato isso? No versículo 13, que ainda continuando, então, para ter esse novo nascimento, só com um novo nascimento espiritual, que é um presente de Deus, né? Como faz lá em Efésios 2,8, né? E também João 3, de 1 a 18. Nascer de novo, é necessário nascer novamente. E esse é um nascimento comum. Não é um nascimento de carne, não é um nascimento por descendência de carne e de sangue. Quantos pais têm os filhos tentando levar os filhos para o Senhor e não conseguem? Esse novo nascimento não depende da religião, não é um ato humano qualquer, é um nascimento novo no Espírito do Senhor. Então, não nascer do sangue, então não é nascido questão de genealogia, de genética, ou social, ou o que seja. É nascer de novo em espírito, não nascer do sangue ou da carne, nascer do espírito. Não da vontade de carne, ou seja, de seres humanos, não é disso. É da vontade do Senhor. Amém? E no versículo 14, que esse versículo sempre tocou muito no meu coração, que diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Habitou entre nós. Morou entre nós. Habitou, morou, né? Fez morada, uma morada passageira, mas morou. Sabe como é que está lá no original? Tabernaculou, ou seja, construiu um tabernáculo e viveu entre seu povo, entre nós. Quando você fala tabernaculou, né? Deus tabernaculou. Você entende por tabernaculou? Você lembra de tabernáculo? O que era o tabernáculo? Lá em Êxodo 25, 8, né? Fala, o Senhor ordena, fazer-me também um santuário ou tabernáculo para que eu possa habitar entre o meu povo. Então, no passado, Deus habitou entre o seu povo através do tabernáculo, como se o tabernáculo fosse um lugar que pudesse estar a presença do Senhor, a presença do céu, em meio aos homens. Por quê? Pensa o seguinte, gente. Deus, ele é santo, santo, santo. Se Deus viesse entre os homens e os pecadores, nós seríamos destruídos, nós morreríamos. Então, por exemplo, lá no Éden,
Lá no Éden, no princípio, era um local onde estava junto a terra e o céu. Antes da queda. Depois da queda, houve uma separação. E para Deus poder estar novamente no meio do seu povo, era necessário um tabernáculo. Imagina um judeu ouvindo isso, né? Um judeu, como assim? Como é que você está falando que Deus tabernaculou entre nós, né? Fez um tabernáculo entre nós? Ele já teve o tabernáculo dele, não tem mais. Né? Como é que foi isso? Então, Deus, para viver no meio do seu povo, precisa ter um local onde fosse essa união do que é do Senhor, do que é o céu e a terra. Então, no passado tínhamos um tabernáculo de tenda, depois foi um tabernáculo de pedra, que era o templo, e com Jesus, o tabernáculo se fez carne. O Senhor tabernaculou entre nós, se fez carne. Ou seja, o Senhor Jesus é um tabernáculo vivo. Então, um tabernáculo ambulante, vivo, com amor, com palavra, que abraçou, que viveu, que sofreu e que se entregou no meio do seu lugar. Já parou para pensar isso? Então, o tabernáculo de Deus, agora vivo, que habitou entre nós, vimos a glória do Senhor, a glória do unigênito do Pai. E se fez oferta única em sacrifício por nossos pecados. E trouxe o seu reino entre nós. Onde Jesus andava, tinha o quê? Tinha vida, não é isso? Onde o Senhor andava, existia vida. Onde o Senhor andava, existia cura. Porque o reino de Deus não existe morte, não existe doença. Então, onde Jesus andava, ele andava com o seu reino. Então, por isso havia tanta restauração, porque o reino de Deus não há doença, não há dor, não há sofrimento. E é uma esperança nossa, né, muito grande, que Ele enxugará, como fala em Apocalipse, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que isso traz um refrigério diferente no nosso coração. O Senhor veio e habitou entre nós. E Ele deixou essa promessa maravilhosa para nós. Então, esse tabernáculo do Senhor, foi o Senhor Jesus Cristo. Então, como nossa reflexão final, Jesus de fato habita no seu coração, habita em você, ou Ele habita só em um local distante de você? Jesus está dentro de você, Ele vive de fato dentro de você. Amém? Você é testemunha do Senhor, é testemunha dessa luz, assim como foi João Batista. Amém? E quem é Jesus de fato para você? O que Jesus fez na sua vida de fato? Como você é testemunha de Cristo? Como nós somos testemunha de Cristo no que é que nós vamos? No nosso dia a dia. É uma tarefa fácil? Não. Eu creio que todos nós temos alguma dificuldade nesse setor de realmente cumprir o chamado do Senhor, de ir de fato, ser testemunha do Senhor. Não é fácil, realmente. Mas eu estava até no grupo de oração ali com o pastor Zenaldo, com o Renan. Questão do tempo que nós disponibilizamos para o Senhor. Algo que pesa muito em mim é a questão do tempo. Então isso pesou muito no meu coração. Muitas vezes nós deixamos correr entre as mãos o tempo que é precioso. Deixamos passar. Tá? É uma moda nossa já do brasileiro dizer: como é que você está? Em vez de estar tudo bom, ele fala: estou aqui na correria. Já virou já tipo um linguajar normal, tipo um boa tarde, bom dia. Como é que está? Estou aqui na correria. Ou seja, o fato da correria está ficando tão comum até no nosso jeito de falar. O jeito de nós falarmos como se já fosse indiretamente uma justificativa que nós temos que ter pouco tempo para alguma coisa. Mas qual o pouco tempo que nós temos? O pouco tempo nós estamos deixando o tempo reduzido para o Senhor. Eu tinha uma professora que ela dizia: eu não perdoo algum aluno dizer que não teve tempo ou não deu tempo. Ela dizia isso. Aí, você teve tempo de comer? Teve. Teve tempo para dormir? Teve. Como é que você disse que não teve tempo? Você disse que você não teve prioridade. Você não deu a prioridade, você não teve a prioridade, mas o tempo você teve. Você gastou o tempo para alguma coisa. Então, João Batista, ele dá um grande exemplo de testemunhar sobre a luz. Testemunhar sobre o Senhor. Que o Senhor, de fato, venha trazer, dar à nossa mente o entendimento necessário para que possamos nos capacitar mais e mais, podemos de fato sermos testemunhos dele, onde quer que nós vamos, cumprindo esse indo, né? Não só o id, mas o indo, é uma ação que já está acontecendo, já começou.
O irmão está falando de batalha. Essa batalha já começou. Não tem aquele ditado da TV, né? O futuro já começou? Já começou de fato. Há quanto tempo atrás nós pensamos das coisas que nós estamos vendo hoje já acontecendo? Muitas coisas estão acontecendo na minha vida, na minha família. Eu pensava, vai acontecer daqui a 20 anos, isso vai ser mais ou menos assim. Já aconteceu, já está agora. É como se a gente está tão anestesiado com as coisas que o tempo está passando, você não está percebendo. Já aconteceu, já está acontecendo. A missão é agora, né? Esse indo é agora, é hoje, já está acontecendo. Então que o Senhor dê entendimento nos nossos corações, dê sabedoria a cada um de nós, para que possamos de fato ser testemunha do Senhor onde quer que nós vamos e vivemos, nosso falar, nosso agir, nosso viver. Amém?